Você Hã? vai lá no 3 pontinhos, daí vai ter lá plano de fundo virtual. Pra mim não tem. Pra mim também não. Eu vou colocar uma plantinha. 3 pontinhos, tá? Tudo 10 pontinhos. Matheus, Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui tá Calma mundo. aí, deixa eu ver, ô João. Deixa eu ver agora. Agora eu quero ver a plantinha. Deixa eu ver a plantinha. Eita, uma plantinha. E aí? Agora eu vou ir numa ponte. Vamos ver se mais alguém lá no grupo vai entrar, né? Senão a gente já começa. Eu acho que não vai entrar mais ninguém, não, prof. Eu acho que vai Só vai todo entrar mundo. depois, né? Eles vão entrar na aula do B. É. Eu vou tentar colocar Eu um. acho que tem gente que nem tem aula de inglês e vai fazer no lugar do B porque tá com preguiça de fazer agora. É. O João tem aula de inglês no CCA, eu só não sei que horas que é. Eu saí do CCA mesmo. Eita, a tia Angie entrou. Oi, tia Angie. Então, Saúde, Felipe. Amém. Acho que vamos ser só nós mesmo. Deixa eu só olhar lá no grupo. Cadê a Raíssa? Ô, prof. Viu? Às vezes tem pessoa que tá com preguiça de fazer agora e vai fazer na do B. É, né? Ô, Felipe, né, olha, Felipe? olha a minha tela, Felipe. Deixa eu ver. Aqui. João, fica com o rostinho aí. Que pra isso? você tirar Ei. uma foto. tá. É Ó, a tia Angie quer Eu falar. vou colocar. Raíssa, aí põe o rostinho. Pedro, arruma sua câmera, igual a prof pediu, pra ficar bem o seu rostinho. Oi, crianças! Tudo bem? Tudo. Que bom que vocês estão aí. Boa aula. Estou passando só para desejar uma boa aula para vocês. Caprichem. E para dizer para vocês que a gente está preparando já com a Prof. Carmen hoje o próximo desafio da semana que vem. E vocês vão adorar. Hoje a tia Angie vai ser desafiada junto com ela. Vai ser muito legal. Eu quero ver vocês participarem. Vai ser bem bacana. Ela vai começar a contar para vocês como está a pontuação das turmas, tá bom? Lembrem das regrinhas da aula, deixar o vídeo aberto a aula inteira, né? Levantar a mão se tiver dúvida, certo? Aproveite todo mundo aí para nós tirar uma foto. Vamos, João Pedro. João Pedro nunca abre esse vídeo, né, João? Abre aí, João, que eu quero te ver. Isso! Otaviano... Não, é o Matheus. Não, Matheus. Porque tá com o Otaviano Otaviano. aparece lá no fundo. Matheus, olha para frente, Matheus. Acho que é uma foto. Sorriso. Aí, boa aula. Hoje a turma de vocês está um pouquinho menor, porque tem o pessoal do inglês, né? Sim. Então aproveitem, dá para tirar bastante dúvidas. Hoje dá. Certo? Boa aula, prof. Qualquer coisa você me manda mensagem. Então vamos lá, galerinha. Hoje a gente vai conhecer um gênero textual novo, tá? Um gênero textual que se chama resenha. O que vocês acham que é uma resenha? Vocês já ouviram essa palavra? Minha tia fala, no dia tal a gente vai fazer uma resenha. E o que ela quer dizer com fazer uma resenha? Não sei, fazer alguma coisa com os amigos? Uma festa, né? Um encontro de amigos, né? Na oralidade, as pessoas usam a palavra resenha, né? Como sinônimo de um encontro entre amigos na casa de alguém, tá? Em língua portuguesa, resenha é um gênero textual bem legal, que vocês provavelmente já leram alguma resenha, tá? Provavelmente muitos de vocês gostam de ler as resenhas, porque elas dão informações bem legais, tá bom? Então, a prof vai fazer como a prof sempre faz quando tem um conceito, tá bom? A prof vai abrir o PowerPoint, a gente vai acompanhar juntos, ok? Aí, quem tiver dúvida, tem que fazer daquele jeito, abrir o microfone e falar o nome. Porque quando a prof compartilha a tela, a prof não consegue ver todo mundo, tá? Aí fala o nome, aí a prof vai escutar a dúvida e tirar a dúvida. Combinado?
Então, por enquanto, o que vocês têm que lembrar? Que, por enquanto, isso que eu vou mostrar no PowerPoint, Tem que gravar, não prof. tem no livro didático, tá bom? Já tá gravando. Tá gravando? Tá gravando? Deixa eu ver. Tá gravando. Tá. Tá bom? Daí, então, não tem no livro didático, então vocês prestem bastante atenção. Quem quiser pegar um lápis para ir anotando, depois que a gente terminar essa parte, a gente vai para a página 41 do livro didático. Essa página aqui, ó. Eu vou deixar aberto já. Quem quiser já deixar aberto, às vezes ir anotando alguma coisa que achar que for importante, ou quiser anotar uma dúvida, tá bom? Pronto. Pega o lápis, deixa aí na página 41. Vou explicando. Teve dúvida? Só perguntar, tá? Dudu. Prof, resenha tem mais de 2 significados? Tem. Como assim, Dudu? Tem vários significados, resenha. É porque é assim, resenha, se você for procurar no dicionário, só tem um significado, que é um gênero textual. Mas na oralidade, ou seja, na conversa, né? Como se fosse uma gíria. As pessoas falam, vamos fazer uma resenha, que seria um encontro entre amigos na casa de alguém, tá? Mas aí funcionaria como uma gíria, ok? Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês o material. Prof, imagina se tivesse um dicionário de gírias. Eu acho que tem. Ia ser legal se tivesse. Né? Olha aí. Então, nós vamos começar um novo gênero textual, né? Vocês se lembram o que é gênero textual? Gênero textual é todo texto que a gente lê. Então, se eu estou lendo uma receita de bolo ou de qualquer outro alimento, o gênero é receita. Se eu estou lendo um conto, o gênero é conto. Se eu estou lendo uma crônica, o gênero é crônica. Tá? Agora a gente vai ver esse gênero que é resenha, tá bom? Então, resumo ou resenha? Qual é a diferença? Tem uma grande diferença entre resumo e resenha. Quem quer ler pra mim o que é resumo? Então, lê, Felipe. Pode ler, Felipe. É a sintetização das ideias principais mais importantes. Ô, prof, sua câmera tá bem no final da palavra. Mais importantes. Prof, assim, eu vou ali pegar água, tá? Você precisa mudar as fotos de lugar. Não sei como que faz isso. Clica na parte preta, não tá aparecendo um monte de... Tem uma partezinha preta lá em cima com um monte de quadradinho, você pode apertar. É que eu tô no celular, prof. Ah, então. Daí já vai ali pegar água, tá? Vai ali pegar água. Já volto. Então deixa que eu leio, tá, Felipe? Tá. Então vamos lá. Resumo é a sintetização das ideias principais, mais importantes ou essenciais de um texto, filme ou livro. Ao se produzir um texto nesse gênero, não é apropriado expor a sua opinião. Então, resumo é o quê? Resumo, eu pego um texto ou um filme, né? E eu faço um resumo, ou seja, eu escrevo com menos palavras, eu sintetizo, eu deixo menor, né? Eu retiro as ideias essenciais, as ideias que são mais importantes, que sem elas eu não compreendo aquilo. Então, no resumo, não cabe a minha opinião. Quem tá com conversa lá atrás, ó, bloqueia o microfone. Fala, Dudu. Ô, prof, você tirou o compartilhamento? Tirei. Tirou. Tá? Pra gente explicar. Então, resumo já é um gênero que a gente conhece, a gente já fez alguns resumos esse ano, né? Na aula que vem, nós vamos fazer um resumo juntos, tá bom? Então, o resumo, ele é quando eu pego um texto, eu leio e eu escrevo, e reescrevo esse texto de uma maneira mais sintética, colocando apenas as partes principais. Isso é resumo, ok? Agora, a gente vai ver o que é, resenha. Resenha. Deixa eu só tirar daqui a minha... Resenha
é a apresentação de um texto, filme, livro ou qualquer outra obra com as ideias principais e a opinião do resenhista, que é aquele que escreve a resenha. Neste gênero textual, o redator faz uma análise descritiva, o resumo, e uma análise crítica, dar a sua opinião acerca de determinada obra. Então, a resenha, ela é diferente do resumo. Por quê? Porque na resenha, além de eu oferecer o resumo, que é a análise descritiva, tá? Eu dou uma descrição daquilo que eu estou analisando, tá? E eu ainda dou a minha opinião sobre aquilo, tá? Então, vamos supor que eu leio um livro e eu vou contar desse livro para o meu colega e aí eu vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma resenha, tá? Então, toda resenha tem um pouco de resumo, mas no resumo não tem resenha, porque no resumo eu não dou a minha opinião e na resenha eu dou. Ok? Ficou clara a diferença? Sim? Ok, então nós vamos ver um exemplo, tá bom? Deixa eu lugar aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nós vamos ver 2 textos sobre esse filme. Que filme é esse, gente? Divertidamente. Divertidamente, né? Todo mundo conhece esse filme? Sim, Divertidamente é muito legal. Sim, todo mundo conhece. Esse é um dos filmes que fazem parte do nosso projeto, tá? Então, Divertidamente é um filme que todo mundo conhece. O que acontece no Divertidamente? São emoções. São as emoções, né? Mas o que acontece? Que vozinha é essa? Acabei de desligar, é um problema. É uma Tem uma emoção. menininha, né? Vamos lá, prestar atenção na aula. É uma menininha que Tem uma menina. ela morava em Minnesota. Aí Até a cidade. no cérebro dela tinha a tristeza, a raiva, a nojinha, Medo e alegria. e a E alegria. alegria, né? Isso. Então, nesse filme, a gente assiste a história de uma menina que está passando por uma transformação. Essa transformação é a adolescência, né? E aí as emoções dela ficam um pouco conturbadas. Então, de uma maneira bem lúdica, o autor desse filme quis trabalhar as emoções, né? Que moldam aí a nossa vida. Tanto que cada personagem apresentam emoções de uma maneira diferente. Tanto a mãe, como a menina, como o pai. Não é verdade? Então, agora a gente vai ler um texto e vocês vão tentar analisar comigo se é resumo ou resenha. Ok? Então, vamos prestar bastante atenção. Ô, prof, eu já assisti Divertidamente umas 10 vezes. É? Eu gosto muito também de Divertidamente. Então, Eu também gosto. Eu gosto do final, porque aí no final tudo volta ao normal. Então, É legal, eu já assisti. porque do nada, quando elas são sugadas lá para aqueles lugares das bolinhas, cai as ilhas. Isso. Então, vamos lá. Para nascer novas ilhas, né? Uhum. Então, vamos lá. Resumo ou resenha? Vamos ler esse. A gente podia ler cada um uma... Eu quero ler a terceira. Até o ponto, pode ser? Eu quero ler a primeira. Eu quero ler a terceira até o ponto. Então, eu vou fazendo assim, ó. Eu vou falar na ordem que... Vou ler a quarta. Na ordem que aparece para mim, tá? Vou começar pelo Dudu, aí vai o Felipe, o Matheus, o Pedro, a Raíssa, depois o João Pedro e o Luiz Davi. Ô, prof, eu não posso ler o terceiro, porque o segundo a sua câmera tá tampando, não tem como tirar. Ah, tá. Mas, oh meu Deus, o que eu fiz? Peraí, gente. Isso, vamos lá. Leiam aí para mim, então. Então tá, Felipe, você leu o terceiro. Riley descobre que irá
Se mudar a Minnesota. Liga o microfone. Peraí, Dudu, peraí. Quem não está lendo, desliga o microfone. Vai, Dudu. De novo, lê de novo. Riley, que é o nome dela. Riley descobre que irá se mudar de Minnesota para São Francisco para causa de trabalho do pai. A menina... Não, peraí, até o ponto, né? Pedro, você. Pronto? Então vai, Pedro, pode ler. Não leu até o ponto. Pedro, a menina... Tem 11 anos quando toma consciência de que irá passar por essa complicada transição. Isso, Felipe. Felipe. Ô, prof, eu falei a terceira depois da segunda, sabe? Porque a segunda também tampa o final da primeira Tá, frase. então, Raíssa. Riley enfrenta, portanto, duas mudanças, uma externa da cidade e uma interna. O fim da fase infantil para a entrada na adolescência. Isso. Você consegue ler agora, Felipe? Consigo. Então vai. Ao longo do filme, acompanhamos o desenvolvimento da menina desde o momento que ela sai da barriga da mãe. Lucas. Assim que a pequena bebê é segurada no colo, vemos nascer também um primeiro sentimento, a alegria. Isso. Agora, deixa eu ver quem é. Matheus. Logo a seguir, precisamente 33 segundos depois. Matheus, põe a voz normal e lê direitinho. Imagina com essa vozinha Trago que travou. Travou? Vai, João Pedro, lê pra gente. Logo a seguir. Logo a seguir, precisamente 33 segundos depois, aparece o medo e a tristeza. Outros sentimentos que acompanharão durante o seu percurso. Conseguiu, Matheus? Aham. Então vai, mais tarde. Mais tarde se juntaram a raiva e o nojinho. Outros dois afetos essenciais. Isso daí é um resumo. E disputarão o controle da sala de comando. Travou um pouquinho o Matheus ali, né? Então, gente, assim... Esse vocês acham que é o quê? Resumo. Resumo, por quê? Porque é exatamente o que acontece na história. São os fatos mais importantes que acontecem na história. Não fala sobre o final. Não fala sobre o final. E o que mais que falta ali para ser uma resenha? Não foi a nossa opinião, foi a opinião, foi isso mesmo. Então, a gente sabe que é um resumo, por quê? Porque conta os fatos principais da história. Geralmente não se coloca o final, porque não quer se dar um spoiler, né, do que acontece. Os fatos mais emocionantes geralmente não vão constar nem tá? Ó o som atrás, tira o microfone. Porque ninguém gosta de, né, não vai ficar dando spoiler sobre os fatos mais emocionantes do filme. Então, mas para ser uma resenha, precisava ter a opinião dessa pessoa que escreveu e não tinha, tá? Por isso a gente sabe que é um resumo, ok? Então, nós vamos anotar aqui que ele é resumo. Resumo. Vou por aqui.
Ô, prof, eu acho que esse negócio de resenha e resumo, eu não acho que vai ser tão difícil. Não, não é difícil, tá? Prof, É só deixa eu você te ver se contar. tem a opinião da pessoa ou não. Eu assisti um filme favorito mais 50 vezes. É. E ainda não cansei de assistir. É Steven Universo, o filme. Ah, tá. Muito bom. Agora que a gente já sabe que aquele é um resumo, né? Então a gente já sabe que agora nós vamos ver uma resenha, tá bom? Nós vamos continuar a leitura. Quem vai ler para nós agora, que não leu ainda, é o Luiz Davi, né? Luiz Davi? Oi. Lê para nós aqui, ó, até o ponto. Riley Do Anderson. começo? Isso. Riley Anderson é uma feliz garota de 11 anos, muito satisfeita com a sua vida. Possui amorosos pais, amigos na escola e é muito boa no esporte que pratica, o hóquei sobre o gelo. Agora vamos começar de novo. Começa... Deixa eu ver quem começa. Peraí. Começa, Felipe. Você consegue ler? Consigo ler tudo, vai muito bem. Não, eu consigo. O filme aborda. Tá, então... Raíssa, você consegue? Consigo. Tudo vai muito bem? Ok, então vai. Tudo vai muito bem até que é obrigada a mudar de cidade, de Minnesota para São Francisco. Vai, Felipe. O filme aborda toda a questão emocional deste momento de dificuldade na vida da pequena menina. Uma nova casa, nova escola, novos amigos. Ok, Pedro. Vou pegar água, tá pronto. Onde que parou? Eu também. Outro aspecto interessante. Aspecto interessante no filme ocorre já na parte final mesmo. Dudu. Quando? Dudu saiu. Matheus. Quando a alegria e a tristeza voltaram para a sala de controle, um novo terminal é instalado na mente da Riley, com muitos mais comandos que anteriormente. Isso. João Pedro. João Pedro. Dudu. Vai, João. As emoções podem agir conjuntamente e não disputar quem terá o controle da situação. Isso. Dudu voltou? Podemos observar. Voltei. Podemos. Observar o final do filme que os globos de memória agora possuem muitas vezes cores mistas. Isso. Quem não leu ainda? Lucas? Acredito que o filme retrata muito bem o processo de amadurecimento e crescimento emocional. Quem não leu? Matheus, você leu? Luiz Davi, você leu? Li. Tá. Raíssa leu também? Li. Tá. Então, com o passar dos anos, os comandos se tornam mais complexos, mas conseguimos analisar a situação com mais calma e de forma mais assertiva. Então, vocês viram a diferença de estrutura do texto entre um resumo e uma resenha?
Os dois falam da história, né? Mas a resenha apresenta a opinião do leitor. Agora, nós vamos fazer de novo a leitura dessa resenha e a gente vai marcando, a prof vai marcando aqui, tá? Depois vocês vão ter acesso a esse material que a prof vai disponibilizar lá no grupo. A prof vai marcar onde está a opinião do autor, onde eu consigo encontrar essa opinião na resenha. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, não quero ninguém saindo da sala agora, tá? Pra gente poder fazer juntos, tá bom? Deixa a prof tirar aqui. Então, vamos lá, ó. Errou. Wiley Anderson é uma feliz garota de 11 anos. Muito satisfeita com sua vida, possui amorosos pais, amigos na escola e é muito boa no esporte que pratica, o hóquei sobre o gelo. Aqui nós podemos ver alguma opinião? Não. Sim ou não? Não. Não? Todo mundo acha que não? Não. Olha só. Uma garota feliz? Adjetivos. Toda vez que eu tenho um adjetivo, eu tenho a opinião de alguém sobre aquilo, tá? Então, quando o autor desse texto, o resenhista, fala ela era feliz, já é a impressão dele sobre como ela era, tá bom? Tudo vai muito bem até que é obrigada a mudar de cidade, de Minnesota para São Francisco. O filme aborda toda a questão emocional deste momento de dificuldades na vida da menina. Uma nova casa, uma nova escola, novos amigos. Outro aspecto interessante do filme ocorre já na parte final. Aqui tem alguma parte que é a opinião do autor? Aspecto interessante, porque ele acha interessante, né? A impressão dele sobre o filme. Quando a alegria e a tristeza voltam para a sala de controle, um novo terminal é instalado na mente de Riley, com muitos mais comandos do que anteriormente. As emoções podem agir ao microfone. As emoções e não disputar quem terá o controle da situação. Eu não te escutei, prof, porque tava fazendo barulho. A prof só tá lendo, tá? Ah, tá. Podemos observar no final do filme que os globos de memória agora possuem muitas vezes cores mistas. Acredito, olha a marca aqui, eu acredito, é o cronista falando, né? Que o filme retrata muito bem, então ele gostou. Muito bem o processo de amadurecimento e crescimento emocional. Com o passar dos anos, os comandos se tornam mais complexos, mas conseguimos analisar a situação com mais calma e de forma assertiva. Então, numa resenha, quando a gente começa a ler uma resenha, a gente começa a identificar ali, tá? Textos que comprovam que aquela é a opinião do autor. Então, todas as vezes que o autor disser acredito, eu acho, para mim, na minha opinião, ou todas as vezes que ele julgar um texto, um filme, como uma coisa boa ou ruim, é a opinião dele, tá bom? Então, agora eu vou pedir, ficou claro para vocês, gente? Sim. Sim? Uhum. Então, eu vou pedir para que vocês abram o material da página 41, quem ainda não abriu, tá? E a gente vai ler juntos essa resenha na página 41. Aí vocês podem ir acompanhando comigo, tanto aqui pela telinha ou aí no seu livro. Peguei o livro. Eu acompanho nos dois quando a gente tá em aula, prof. É, né?
Então, olha Então lá. eu olho no seu e olho no meu. Brincadeiras Narrativas de Gianni Rodari é um texto escrito por Ana Lúcia Brandão. Antes da gente ler o texto, já sabendo que é uma resenha, do que vocês acham que é essa resenha? É sobre o quê? De um livro. Hã? Brincadeira. Olhem direito. De um livro. Como que a gente sabe que é de um livro? Porque tá do lado. Exatamente, olha aqui. Tem a imagem da capa do livro, né? Então, é uma resenha que vai falar sobre algum livro, ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que tem nessa resenha, se essa pessoa gostou desse livro, o que ela nos conta sobre esse livro, ok? Vamos começar a leitura? Então, nós vamos fazer um começa e o outro continua. Eu não vou falar o nome, tá? Parou, você pode começar a ler, ok? Então, vamos lá. Quem começa? Eu. Então vai, Felipe. Giovanni Rodari é um dos mais férteis escritores de literatura para crianças que a Itália já produziu. Ele recebeu o Nobel da Área, o prêmio Hans Christian Andersen em 1970 e sua obra criada em programa de rádio entre 1959 e 1970. Realmente eterna porque sua imaginação cala fundo nas crianças de todos os tempos. Quem vai continuar? Vai, Raíssa. Essa coletânea de 20 histórias curtas, imaginativas e cheias de humor são um excelente exemplo de como ela criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece sempre embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais inusitados, diferentes e divertidos. Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. Posso ler, Pro? Pode. Deste modo, o leitor se vê às voltas com uma chuva de chapéus e um cachorro que pia e deseja aprender a latir. Um tambor mágico que afasta ladrões, fantasmas, desacreditados, casas feitas de moedas de 5 continentes, uma cidade que fica sem automóveis que são encantados por um flautista e tantas outras histórias. Próximo. Posso ler de novo, prof? Pode. Calma aí, deixa eu achar. Esta é embaixo. Esta é uma ótima leitura que serve como mote. É mote, prof? Mote para a criação de redações em prosa ou mesmo poesia em sala de aula. Uma publicação para ser lida em voz alta ou mesmo para ser dramatizada nas aulas de português das segundas e terceiras séries do ensino fundamental. A propósito, entre os livros, Rodari é dedicado aos professores chamado A Gramática da Fantasia, publicado pelo Sumos Editorial, que propõe exercícios de criação literária. Isso.
Então, vamos lá. A gente já sabe que é uma resenha de um livro, né? Vamos nesse primeiro parágrafo aqui, ó. E aí eu vou pedir para que vocês marquem aí também, tá? Pode ser com lápis colorido ou Tá bom. com marca-texto. Nós vamos marcar nós vamos marcar o que é a opinião do autor. Vou marcar de verdade. Prof, eu não tô escutando, a gente assoprando o microfone. Prof, eu não tô te escutando porque tinha gente assoprando o microfone. Pronto, né, gente? Então, eu vou marcar aqui no meu e você vai marcar no seu. Pode ser com lápis colorido. Eu não escutei, prof, o que que era? Sim, calma, tô explicando de novo, Felipe. Tá? Vamos marcar texto. Vou marcar com É melhor marcar texto. com lápis colorido, ok? Nós vamos marcar primeiro aquilo que é a opinião do autor, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. Pode ir. Os mais férteis escritores de literatura para crianças que a Itália já produziu. Isso é a opinião do autor, do resenhista? É. Sim, né? Então, com o seu marca-texto na cor que você escolheu. Até italiana, né, prof? Já vou marcar aqui, só um minuto. Até produziu. Isso, até produziu, tá? Por que é a opinião dele? Porque ele tá falando que ele gosta desse autor, certo? Ele tá falando que ele é um dos melhores, né? O que é ser fértil? Fértil é ser criativo, ok? Ele recebeu o Nobel da área, o prêmio Hans Christian Andersen, em 1970, e sua obra, criada em um programa de rádio, é realmente eterna, porque sua imaginação cala fundo nas crianças de todos os tempos. Tem aqui alguma parte que é a opinião do autor? Sim, sim. Qual? É realmente interna porque as imaginações calam fundo nas crianças de todos os tempos. Isso, Felipe. Então, toda essa parte aqui é a opinião do autor. Ainda sobre Só de até tempos, prof? verdade, ok? Quê? De até tempos? Isso, pode ser. Tá. Essa coletânea de 20 histórias curtas, imaginativas e cheias de humor são um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Tem alguma opinião dele aqui? Não. Sim, essas coletâneas de 20 histórias curtas e imagináveis e cheias de humor. Isso, são um excelente exemplo de como ele criava, né? Isso, então tudo isso aqui é opinião. Isso. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais inusitados, diferentes e divertidos. Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. Tem opinião aí? Tem. Onde? Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais inusitados, diferentes e divertidos. Isso. A opinião dele tá aqui, ó. Os adjetivos que ele dá para os finais, né? Inusitados, diferentes e divertidos. Tá, eu tô marcando. Então. Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. É a opinião dele também, né? Isso. Precisando da casa? Tô sim. Ué, por que parou de marcar? Por que tem uma coberta de pelo aqui?
Ah, é, porque meu irmão usa de noite. Eu vou pegar ela. Ao microfone. Tá calor, mas eu vou usar ela. Deste modo, o leitor se vê às voltas com uma chuva de chapéus, um cachorro de guia, que deseja aprender a mágica que afasta ladrões, fantasmas desacreditados, casas feitas de moedas, e 5 de 5 continentes, uma cidade que fica sem automóveis, que são encantados por um flautista e tantas outras histórias. Tem opinião? Não sei, prof. Aí eu já não sei. Tem ou não? Eu não sei. Não tem, tá? Não tem opinião aqui. Eu também achava que não tinha, mas eu não sei. Mas tá errado. Aqui está falando sobre a história, tá bom? Então, nesse trecho, a gente não tem. Isso. Você tá falando barulhinho. Agora vamos ver o Vamos ver o último parágrafo agora. Esta é uma ótima leitura que serve como mote para a criação de redação em prosa, ou mesmo poesia em sala de aula. Tem opinião aqui? Tem. Aonde? Calma aí. Entre os livros da Rodária, há um dedicado aos professores chamado A Gramática de Não, nós estamos Fantasia. na primeira linha, Felipe, ó. Esta é uma ótima leitura que serve como mote para a criação de redações em prosa. Olha ele aqui. É a opinião dele, ué. Ótima leitura. Esta é uma ótima leitura. É a opinião dele. Uma publicação para ser lida em voz alta ou mesmo para ser dramatizada nas aulas de português das segundas e terceiras séries do ensino fundamental. A opinião dele também. Isso, ele tá dizendo que essa obra ela pode ser usada como material para sala de aula, né? Pode grifar de uma publicação até fundamental? Pode. A prof tem que ir por linha, porque aqui não dá para... Que é melhor por linha. Ai, deu errado. Pronto. Grifei. A propósito, entre os livros de Rodária, há um dedicado aos professores chamado A Gramática da Fantasia, em que propõe exercício de criação literária. Aqui eu não tenho a opinião dele, ele está só falando sobre um livro, ok? Todo mundo conseguiu marcar? Sim. Alguém não conseguiu? Ainda não. Ainda eu tô marcando. Tá, então marca aí, Pedro. João Pedro. João Pedro. Voltei. Ô, João Pedro. Oi. Você saiu do CCA? Aham. Ah. Eu também. Sabia que lá dos maternal, lá, Ah. parece que todo mundo tá saindo das escolas, todos os bebezinhos pra, tipo, Eu vou ir pra Wizard ano que vem. ficar pagando. Agora, Ô, gente, presta Dudu. atenção. Agora vocês vão pegar uma outra cor e nós vamos marcar tudo aquilo que for informação do livro. Tá bom? É todo o resto, não é, pro? Não. Vamos lá? Nós vamos pegar É só marcar todo o resto, não é? sobre o livro, sobre a história, do que acontece na história, tá bom? Então aqui, ó, tem alguma coisa do livro no primeiro parágrafo? Tem, eu acho. Não, o primeiro parágrafo é todo sobre o autor, Ah, é verdade. né? Agora, olha só. Essa coletânea tem quantas histórias? Deixa eu ver. 20 Calma aí, prof. histórias. Isso é uma É, informação. 20 sobre o histórias, livro. agora que eu vi. Lembra que agora tem que marcar de uma cor diferente, porque agora são informações do livro. Eu tava usando essa, agora eu tô usando essa. Nossa, prof, como tá tão bom só ficar mais 8, né? Sim, Pedro. Uhum.
Fala. Como tá bom ficar só mais 9, não é? Agora a Raíssa está falando. Espera. Fala, Raíssa. 20 histórias já não tá marcado com a outra cor? Porque aí a gente estava marcando os adjetivos, tá, Raíssa? Agora com outra cor você marca só 20 histórias. Tem informação do livro. Quantas histórias tem no livro? 20. 20 histórias. Não vai ficar mais 9, não é? É. 3 finais. Então a gente sabe que o livro conta com 3 finais, né? E aí você pode marcar todo o terceiro parágrafo, porque ele é sobre o que acontece no livro. Tá. Espera aí que o terceiro parágrafo é grande. Terminei. É difícil marcar coisa, marcar texto. Tem que ficar pintando. Ô, Dudu. Dudu. Calor, acho que tem que ligar o ar. Oi. Ano que vem eu vou pra Wizards também. Pronto? Topíssimo. Então agora, Carol, Não vou pra Wizard. pegou as Eu não vou pra Wizard. informações. Pessoal, volta para a aula. Agora a gente já pegou as informações. Olha aqui eu tenho a referência desse texto. De que suporte esse texto foi tirado? Brincadeira narrativa. Livro, brincadeiras, disponível no site da UOL, ok? A resenha trata de que livro? Quem é o autor dessa obra? É o Gianni Rodari. É o Gianni Rodari. Microfone aberto, gente. Quem tá com barulho atrás, tira o microfone. É o Pedro. Levantei a mão. De que essa resenha foi feita? Gianni Rodari. O nome do livro. O nome do livro, História para Brincar. Isso. Então, o livro é, abre aspas, Histórias para Brincar. Do escritor, e aí sim, como é o nome dele? Gianni Rodari. Calma aí, prof. Tô terminando. Só falta eu colocar o nome dele. Tudo bem. Peraí. O escritor. Peraí, Vai que eu... Calma aí. Ô, prof, meu pai tem me contando uma história à noite que tem um chamado Coquinho e um cara com um cavalo chamado Confila. O cavalo dele voa. É mágico. Aí toda vez que o Coquinho tá em perigo, ele só pega uma pita e vai assim. O Confila aparece. O cavalo mágico. Ó, Pedro, a gente já tá fazendo essa questão aqui, ó. Eu tô fazendo. Ah, tá. Terminei. peraí. Só tirei a sujeirinha que tava na apostila, que eu apaguei umas 5 vezes. Não apaguei nenhuma. E a lá tá se achando. Ô, prof, fecha as aspas. Fecha aspas, prof. Então, olha só.
A gente fez a questão 1, tá? Vocês vão fazer como tarefa, assim que essa aula terminar, o número 2, 3, 4 e 5 da página 42. Tá bom? Página 42 inteira. Vocês anotem uma tarefinha, além dessa da apostila. Peraí, deixa eu abrir. Quer ver caderno de atividades? Não, não é. Ah, Errou! Ai, coloquei errado. nossa, vai ter que produzir uma... Ah, Eu ainda tô na semana pra ver os lixos lá. Eu tenho que fazer o de hoje e o de ontem. Ah. Ó, então olha só. As páginas 41 a gente já fez, a página 42 vai ficar como tarefinha, tá? E agora presta muita atenção no que está escrito aqui, ok? Isso aqui vai estar disponível para vocês no grupo, mas quem quiser copiar agora pode. Mas eu vou tirar vai um print. estar lá no grupo esse material para vocês, vocês podem pegar lá, tá bom? Produzir no seu caderno de produção textual ou de língua portuguesa, tanto faz, pode ser em qualquer um desses cadernos, uma resenha sobre um livro ou um filme. Então, como que vai funcionar? Você vai escolher, pode ser um livro que você tenha lido, ou um livro legal que você está lendo agora, ou um livro chato também, porque resenha não precisa só falar bem sobre alguma coisa, tá bom? E você vai fazer uma resenha. Você vai falar sobre esse livro, sobre esse filme, né? O que acontece, as partes principais. Então, lembrando que dentro da resenha sempre tem que ter um resumo. A pessoa que está lendo, ela precisa entender a história, seja do livro, seja do filme que você for fazer, tá bom? E aí você vai dar a sua opinião, tá? Falando se é bom, por que que é bom, se você se sentiu bem lendo aquele livro, assistindo, pera um pouquinho, ou assistindo aquele filme, tá? Que partes você mais gostou, por quê? E no final você indica esse livro ou esse filme para alguém. Ah, eu super indico esse filme por causa disso, 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 disso. Ou eu não indicaria esse filme para crianças ou, né, enfim, tá? Fala, Matheus. Ô, prof, me recomenda um filme que daí eu vou assistir esse filme e vou fazer sobre esse filme. Eu te recomendar um filme? A Casa de Papel. Mas é uma série. O último filme eu acho que você não vai gostar muito que eu assisti. Qual? O Frozen. 2? Ou 1? Eu já assisti. Ah, o 2 não. 1 só. Ah, eu assisti... Não, o 2 agora, o último agora. Então tá, eu vou fazer desse, já que eu gosto desse filme. Já assisti 5. Então, Eu lembro do... A minha mãe já assistiu Vingadores Ultimato. Tá, agora nós vamos levantar a mãozinha para poder ouvir o colega, tá? Tira o microfone. Agora quem vai falar é o Felipe. Quem quiser falar depois tem que levantar a mão. Felipe. Prof, pode, tipo, fazer com um amigo, só que você não copia do amigo, não faz com o igual do amigo, sabe? Mas pode ficar conversando enquanto faz a atividade? Não, pode, mas não pode ser do mesmo filme ou do mesmo... Não, sim. Então. Eu já tô pensando até em qual filme, o que eu vou fazer na resenha, já tô pensando. O que você tá pensando? Eu tô pensando no Rei Leão, o primeiro, sabe? Ah, e o pai do Simba morre. O Rei Leão é muito... Choro todas as vezes. Eu chorei no live action. Ah, o live action Alguém mais eu chorei. quer falar sobre o que tá pensando em fazer? Eu ainda não sei, mas eu tô pensando nos filmes que eu já assisti. Né? Lucas, quer falar alguma coisa? Todo mundo entendeu a tarefa? Sim. Então, deixa eu contar o que vai acontecer com essa tarefa, tá? Então, o primeiro passo é você escrever essa resenha no seu caderno. Lembrando que a resenha, ela tem que ter o resumo, ela tem que ter as partes mais importantes, ela tem que ter a sua... opinião, né? E no final, uma indicação. Vocês vão produzir esse texto, tá? E depois a gente vai combinar como a gente vai fazer.
A gente vai fazer tipo como se fosse uma entrevista, você falando sobre essa sua resenha, você indicando esse livro ou não indicando, você falando se você quer que as pessoas assistam esse filme ou se você indica que não assistam porque não foi tão bom assim, tá? Então, pensa bem no que você vai escrever, porque depois a gente vai gravar pequenos vídeos, tá? Vídeo pequenininho, pra gente montar depois, tipo, como se fosse um programa sobre resenhas, como se fosse um canalzinho no YouTube aí sobre resenhas de filmes e livros, ok? Mas a tarefa para hoje, né, até semana que vem, é só produzir essa resenha. Prof, deixa eu te contar sobre... Só para escrever, ok? Fala, Felipe. Ô, prof, só que aí você pode colocar, tipo, eu não recomendo para tal tipo de pessoa e eu recomendo para outro tipo de pessoa. Tipo assim, pessoas muito sensíveis. Isso. Não deveriam assistir esse filme, porque trata de coisas sobre isso. Pode também. Bom, Pedro, tá com o dedinho levantado, pode falar. Você gosta de cantoria? Como, meu amor? Não entendi. Você gosta de cantoria? Cantoria? Pessoas cantando? Gosto. Quem não gosta? Porque Steven Universo, o filme tem bastante cantoria nele. Qual filme? O Steven Universo, o filme do começo até o fim. Steven, você vai fazer desse? Ainda não sei, eu ainda quero jogar entre esse e Pokémon. O último contra-ataque a evolução. Então tem que escolher direitinho para ver se você tem coisa suficiente para falar numa resenha, tá? Prof, quantas linhas? Não pode ser muito longo, não pode ser muito curto, não tem um limite de linhas específicas, tá bom? Eu vou assistir os dois de novo, para ver qual que eu decido. Ô, Dudu. Você escolhe, né? Lucas, você tá querendo falar ou não? Não, Raíssa? Bora fazer junto hoje? Entendeu direitinho? Luiz Davi? Não sei se eu vou fazer hoje, mas semana eu faço. Sim, que eu quero uma foto bem linda. Tira meu joelho. João Pedro, volta. Isso. Raíssa, vai um pouquinho mais para trás. Isso, não muito. Aí, vamos lá. Sorriso lindo. Pera, deixa eu aprofundar o cabelo também, né? Ixi, Maria. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Agora, divertido. Eu já vou pôr lá no grupo, tá? Pode pegar o filme aí, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Se quiser pôr um chapéu, um óculos, um cobertor, um travesseiro. Calma aí, então. Vou esperar. Vai. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Aê! Pessoal, então... Tem 15 minutinhos ainda, aproveita esse tempo que a gente não usou para aula, já era pouca gente, né? Acabou sendo uma aula bem rápida. Já acabou? Aproveita esse tempinho agora, vocês têm 15 minutos ainda que teria a nossa aula até 2h45, agora são 2h30, 2h30. Você tem 15 minutos aí, aproveita para fazer a tarefa. Combinado? Sim. Então, ó... Super beijo, até semana que vem. Bom feriado! Pra você também, prof. Amanhã é feriado, dia de Corpus Christi. Não vai ter nada no grupo de tarefa, mas na sexta-feira tem a nossa aula de história, tá bom? E sexta de lados, né? Ok? Tchau, prof. Beijo. Fiquem com Deus. Amo vocês.